Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Já se cadastrou no cliente Master Mais Vantagens? Ainda não? O que está esperando? Acesse a Apple Store ou Play Store do seu smartphone, digite Master Supermercados, faça o download do app e inicie o cadastro. Escolha entre SMS ou e-mail para ativar. Digite o CPF e a senha para fazer o login. Escolha a loja de sua preferência e confira as super ofertas do app que preparamos para você. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Olá, estamos chegando para o programa Viver com Saúde e o nosso programa tem o oferecimento da Unimed Erechim. A Unimed possui planos de saúde que se encaixam perfeitamente no seu bolso. Para saber valores e consultar as carências, entre em contato pelo telefone 3520-6100. Hoje nós vamos falar um pouquinho da importância do profissional de fisioterapia na reabilitação do paciente COVID. E para falar sobre esse assunto, está aqui conosco o fisioterapeuta do Hospital de Caridade e também professor da URI Erechim, o Diogo Tapia. Diogo, bem-vindo. Olá, tudo bem? Tudo já. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante neste momento pandêmico e que, infelizmente ou felizmente, todas as pessoas que vão para o hospital por causa da Covid-19 acabam precisando desse suporte fisioterápico. Qual é a importância deste tratamento enquanto o paciente está lá no hospital e quando ele retorna para sua casa? Bom, desde que iniciou a pandemia, a gente gosta de enfatizar que a fisioterapia é bastante importante no antes, no durante e no pós a internação hospitalar. O porquê que a gente diz no antes? Porque a gente tem papel importantíssimo na orientação quanto aos cuidados de prevenção e também nas orientações àqueles pacientes que acabam se infectando e que não necessitam de internação hospitalar. Orientações com exercícios, orientações de isolamento, orientações de cuidados com a família e orientações de posicionamentos que vão favorecer para que não se agrave a doença para esse paciente. A gente sabe que com o advento da pandemia, muitos idosos deixaram de fazer aquelas atividades que faziam muitas vezes na própria URI Erechim, na Unimed, nos grupos de idosos. Existiam grupos que proporcionavam aos idosos um pouco de educação física, treinamento, condicionamento. E isso foi deixado de lado. E esse condicionamento muscular, ele acabou deixando as pessoas muito mais vulneráveis. Exato. O fato das pessoas se isolarem, ou seja, de ficar em casa como uma forma de resguardo, de se proteger, fez com que eles deixassem de praticar algumas atividades físicas que são de rotinas deles, que eram de costumes, tudo como uma forma de precaução de não se contaminar. E isto, querendo ou não, faz com que as pessoas, como você falou, ficam suscetíveis a outras doenças, não apenas o Covid, né? Então o fisioterapeuta, assim como outros profissionais da saúde, também tem esse papel de estimular as pessoas para que mantenham atividade física e, claro, com todos aqueles cuidados.
paciente que passa lá pelo hospital, que fica na clínica ou vai para a UTI, ele fica muito tempo deitado. Embora existe toda uma equipe multidisciplinar que vai lá, movimenta o paciente, mas mesmo assim ele fica muito tempo deitado. Isso prejudica a respiração, a mobilidade, a concentração, envolve todos os sentidos do paciente? Com certeza. Aí entra outra parte da fisioterapia, né? Que é o durante a internação. O fisioterapeuta tem um papel importantíssimo também nessa etapa da doença do Covid. Porque durante a internação, o paciente fica suscetível a ter que usar o oxigênio-terapia. O paciente necessita muitas vezes de ficar restrito ao leito, ou seja, ele não pode ter muito gasto energético para não agravar o quadro respiratório dele. E esse fato dele ficar restrito ao leito, ele tem perda de massa muscular, ele tem perda de mobilidade, ele tem muitas vezes perda de equilíbrio, deixa de se alimentar, né? E entra outros fatores psicológicos também que acabam agravando o quadro, a doença desse paciente. E o fisioterapeuta atua de forma bastante ativa nessa questão, para manter a força muscular, tanto de membros inferiores, membros superiores, de manter a força muscular da musculatura respiratória, manter os exercícios respiratórios e técnicas para que a doença não se agrave. Ou seja, o fisioterapeuta também é ele que gerencia o uso ou não uso do oxigênio, né? O paciente necessita de uma oferta maior de oxigênio, não necessita. Sim. Além de outros recursos fisioterapêuticos que vão fazer com que não se agrave o quadro do paciente. O uso de uma máscara de ventilação não invasiva, o uso de um catéter de alto fluxo. Então, o fisioterapeuta tem um papel importantíssimo durante a internação do paciente, seja ele num quadro mais moderado e seja ele num paciente um quadro mais grave. Que daí num quadro mais grave a gente já se depara com aqueles pacientes em UTI, né, em unidade de tratamento intensivo, que são pacientes que necessitam muitas vezes de sedação, são pacientes que ficam por dias sob efeito de medicamentos sedativos, neurobloqueadores, que fazem com que eles fiquem induzidos ao coma, né? Sim. E, consequentemente, fazem uso da ventilação mecânica, ou seja, o pulmão respirando de forma artificial. E esse uso de sedativos, os medicamentos neurobloqueadores, assim como também o tempo prolongado restrito ao leito e ventilação mecânica, fazem com que os pacientes tenham muita perda de força musculoesquelética, seja de membros superiores, membros inferiores, musculatura respiratória, musculatura do tronco. Então aí está o papel do fisioterapeuta. Atuar de forma bastante efetiva na manutenção da mobilidade das articulações, para que não tenha tanta perda de massa muscular, para que ele não tenha tanta perda da parte ventilatória, da parte respiratória, da parte mecânica respiratória. Então, o fisioterapeuta tem um papel importantíssimo também para que não se agrave esse quadro do paciente em unidade de tratamento intensivo. E quando um quadro já está grave, aí que o fisioterapeuta tem uma responsabilidade maior ainda, que é restabelecer toda essa recuperação do paciente, né? Toda a parte da remoção de secreções, para a melhora da ventilação, para a melhora das trocas gasosas, a otimização de oxigênio-terapia, a otimização de parâmetros da ventilação mecânica. Diogo, um dos momentos mais delicados do paciente enquanto ele está hospitalizado é o momento em que ele precisa ser intubado. Essa intubação, ela é realizada pelo fisioterapeuta ou pelo médico? O fisioterapeuta é mais um membro dentro de uma equipe multidisciplinar, dentro de uma UTI, dentro de uma unidade de tratamento intensivo. Sim. E dentro dessa unidade de tratamento intensivo a gente tem o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, tem os técnicos de enfermagem também, nutricionista, psicólogos, fonoaudiólogos. Então, todos com o seu papel importantíssimo, né? E todo e qualquer procedimento que a gente realiza com os pacientes, hoje a gente se discute muito a equipe multidisciplinar. Por exemplo, essa questão que você falou da intubação, né? O agravamento do quadro respiratório do paciente faz com que a equipe sente, converse, analise e opte por essa intubação ou não intubação do paciente. Certo. Isso é uma decisão em conjunto. E nessa decisão em conjunto,
cada um tem papel fundamental na intubação do paciente. O médico para realizar o procedimento de intubação, o fisioterapeuta para programar os parâmetros ventilatórios, né? O enfermeiro para ajudar com procedimentos do médico, o uso do medicamento, o sedativo, a dosagem correta, quanto ele vai ter que fazer de infusão dessa medicação para poder sedar esse paciente de forma adequada. Então, todos têm um papel fundamental. A intubação, o ato mesmo da intubação é realizado pelo médico, porém tem todo a retaguarda, né? Sim. O fisioterapeuta prepara o respirador, o fisioterapeuta prepara os parâmetros ventilatórios para esse paciente, né? O enfermeiro prepara a medicação e outros cuidados mais, uma passagem de sonda, uma passagem de acesso periférico, acesso central. Então, todos têm um papel fundamental e importantíssimo. Por isso que a gente muitas vezes diz, é um trabalho em equipe. E quando esse trabalho em equipe funciona muito bem, a gente tem muito êxito lá no final. Com certeza. E a gente pode aqui em Erechim dizer que nós temos tanto o Hospital Santa Terezinha quanto o Hospital de Caridade, equipes altamente treinadas e comprometidas com a qualidade de vida do paciente enquanto ele estiver naquela dependência precisando de apoio. Mas aquele paciente que está entubado, ele se movimenta? Nesse período, como é que funciona a questão dele? Ele está lúcido? Ele consegue expressar algum sinal com a mão? Essa curiosidade que a gente tem. Enquanto o paciente está sedado, a gente realiza muitos movimentos pelo paciente, né? O fisioterapeuta que acaba realizando os exercícios de flexão de joelho, flexão de quadril, flexão de ombro, extensão de cotovelo, enfim, todas as articulações o fisioterapeuta acaba atuando e movimentando esse paciente porque ele está ali imóvel, sob efeito de medicações altamente sedativas, né? Que deixam ele totalmente dormindo. Então o fisioterapeuta que está ali para movimentar ele, para flexionar, para alongar, para a parte respiratória também, para mobilizar secreções. Sim. Como ele não está sedado, não tem uma tosse eficaz para poder remover uma secreção, está ali o fisioterapeuta para mobilizar essa secreção e para poder aspirar e retirar essa secreção dele. Assim como outras alternâncias que a gente realiza durante esse período de internação. Virar o paciente de lado, a gente necessita da equipe multi, técnicos de enfermagem, enfermeiro, fisioterapeuta para botar o paciente de lado. E a famosa posição prona, que agora muita gente fala em posição prona, né? É verdade. É uma técnica que a gente utiliza no mínimo 7 profissionais, né? A gente necessita de profissionais treinados para executar essa técnica. E a gente treinou muito. Lá no início da pandemia, em março de 2020, fevereiro de 2020, a gente se capacitou, a gente realizou treinamentos internos, a gente elaborou protocolos, a gente elaborou diretrizes justamente para que a gente pudesse capacitar os profissionais que ali estariam na linha de frente. Certo. E hoje, te garanto, temos excelentes profissionais na linha de frente, no combate à pandemia, no combate ao Covid. Seja eles técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, enfermeiros, médicos, nutricionistas, psicólogos e o pessoal também da parte administrativa, porque também eles são importantes com toda a documentação, papelada, enfim, é uma equipe ampla. Ampla e bem eficiente, né? Quando o paciente está pronado, que é assim que a gente deve pronunciar, né? Ele está pronado, ele está ali de bruço. Ele vai ficar às 24 horas ou isso é feito em escalas? Fica, digamos, 8 horas, sai do prona. Como é que funciona isso? Essa posição prona, o paciente permanece deitado de barriga para baixo, com a cabeça alternando, hora para a esquerda, hora para a direita, por no mínimo 16 horas. Meu Deus. No mínimo 16. E a gente tem visto que quanto mais esse paciente permanece na posição prona, melhor é a resposta do pulmão desse paciente. Ou seja, ele tem uma resposta melhor das trocas gasosas, ele tem uma resposta melhor da oxigenação, ele tem uma resposta melhor da parte ventilatória, no qual nos permite alternar parâmetros de forma mais segura, de forma mais tranquila. Então, esse paciente permanece
de 16 a 24 horas. Tudo isso quem define é a equipe, né? Quanto tempo esse paciente vai ficar em prona? Se ele está tendo boa resposta, a gente permanece com esse paciente em prona. Se esse paciente não está tendo uma resposta satisfatória, não está tendo uma melhora da oxigenação, a gasometria não apresenta resultados satisfatórios, a gente supina esse paciente. Ou seja, bota novamente ele de barriga para cima e se tenta mais tarde essa técnica novamente de prona. Como é que vocês definem se o paciente realmente vai precisar de prona? É todo paciente que vai para a UTI? Não, não é todo paciente que precisa de prona. A gente já estimula os pacientes a realizarem a prona em casa, né? Os pacientes que acabam se contaminando do Covid, sim, a gente já pede para que os pacientes já realizem autoprona em casa, né? Ficar de bruço. Deite algumas horas de barriga para baixo, deite algumas horas em casa de bruço. Quando o paciente já vem para o hospital, quando está na ala Covid, a gente também já orienta, já estimula para que esse paciente permaneça em posição prona. Agora, na UTI, é diferente. Como o paciente está fazendo uso da ventilação mecânica, está fazendo uso de altas concentrações do oxigênio, existe um cálculo no qual a gente faz para saber qual é o paciente que tem critério para a posição prona e qual o paciente não tem critério, né? A gente faz uma correlação, né? Um cálculo das pressões de oxigênio que ele está tendo na gasometria pela fração de oxigênio recebida. Ou seja, um paciente que apresenta uma gasometria com PO2 muito baixo, com uma fração de oxigênio muito alta, esse paciente sim tem uma indicação de pronação. A gente chama a relação PF, né? Então, a relação da pressão de PO2 pela FiO2 do paciente. Então, pacientes com uma relação inferior a 150, hoje a gente prona, porque ele se beneficia muito dessa posição. Melhora muito a mecânica ventilatória desse paciente. Ok, muito bem. Nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai para um breve intervalo comercial e já retorna. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Hoje nós estamos falando um pouquinho sobre o papel do fisioterapeuta dentro dos hospitais nesse momento de pandemia de Covid-19. Hoje a gente recebe aqui na TV Erechim o Diogo Tapia, que faz parte do Hospital de Caridade, também é professor da URI Campus Erechim, e a gente está falando sobre esse assunto de suma importância para todos nós. É importante a gente ter o conhecimento para que quando a gente, se porventura tiver o Covid, saiba algumas técnicas que podem ser realizadas em casa, que é o caso do Prona, né? Exato. Então, como a gente vinha falando no bloco anterior, o fisioterapeuta tem um papel bastante importante antes da internação e após a internação também, né?
porque a gente sempre fala para os familiares quando se deparam com esse problema da internação, do Covid, né, de que são 3 etapas: o antes, o durante e o após. Então o fisioterapeuta tem esse papel importante com alguns exercícios antes mesmo da internação, né? Uso de incentivadores, uso de exercícios aeróbicos também, o estímulo da posição autoprona, né? E quando o paciente tem a alta hospitalar, lá depois de passar muitos dias na ventilação mecânica, muitos dias no hospital, com uso de oxigênio, altas dosagens de medicamentos, a gente também manda esse paciente para casa com a prescrição de alguns exercícios, né? Certo. Ou que ele procure um profissional fisioterapeuta para dar continuidade ao tratamento dele. Pelo fato dele estar muitos dias sedado, muitos dias restrito ao leito, deitado, sim, ele vai ter perda de força muscular. E isso causa um déficit muito grande para ele quando retornar para casa. Para as atividades do dia a dia dele, para as atividades laborais e até mesmo nos cuidados de higiene pessoal. Se vestir, poder escovar os dentes, pentear o cabelo, são coisas que muitas vezes se torna muito difícil. É um gasto energético muito grande, no qual esse paciente não consegue realizar de forma sozinha. Então, é muito importante ele manter os exercícios ventilatórios em casa, a posição prona, aos poucos, exercícios de fortalecimento muscular, treinos aeróbicos, né, caminhadas de forma progressiva, sempre aumentando um pouquinho em metros, em quilômetros, aumentando em tempo, né, aumentando a intensidade, velocidade dessa caminhada. Tudo porque para melhorar o condicionamento cardiometabólico desse paciente, cardiorrespiratório desse paciente. É necessário a fisioterapia, não só durante o período de internação, mas também o pós-internação, justamente para isso. Para a gente poder dar uma qualidade de vida para esse paciente, para ele poder retomar as suas atividades de vida diária. Algumas pessoas que tiveram a Covid, pessoas jovens, pessoas que tinham um bom condicionamento físico, uma alimentação equilibrada, após o Covid ainda reclamam de muita fadiga. Por quê? É um dos sintomas principais aos pacientes que tiveram hospitalizados e até mesmo aqueles que não estiveram hospitalizados, né? Porque o dano no pulmão é muito grande, né? O acometimento pulmonar, ele faz com que as pessoas percam resistência, né? Não tolerem tanto o exercício, e aqueles que necessitam de um cuidado maior, um período maior restrito ao leito, também sim, perdem a força muscular, e isso impossibilita muitas vezes de estar realizando uma atividade um pouco mais, que exige um pouco mais de força, um pouco mais da parte aeróbica deles, da parte cardiorrespiratória. Então, a fadiga, as dores musculares, a dispneia aos esforços, isso é algo muito comum ainda aos pacientes que realmente passaram pelo Covid. Então é algo que a gente vê de forma muito presente em relato deles. Sim, né? É verdade. Estimulação sensorial. É o fisioterapeuta que auxilia o paciente a voltar a sentir os cheiros, os gostos, a trabalhar essa parte mais sensorial? É um trabalho em equipe, né? Sim. É um trabalho em equipe. O fisioterapeuta é um daqueles que precisa muito estimular o paciente. Simples coisinhas, né? A motricidade fina muitas vezes é perdida por esse paciente, né? Ele não conseguia abotoar uma camisa, né? Esse paciente não sentir o cheiro, ele não conseguir pronunciar algumas palavras por ter ficado muitos dias entubado, né? Então, não conseguir se alimentar pelo fato que ele ficou muitos dias de sonda, muitos dias com o tubo orotraqueal. O paciente que ficou traqueostomizado também, né? Que é aquele paciente que sai do tubo e necessita de uma via aérea inferior, uma via aérea diferente, uma traqueostomia. Então, é o fisioterapeuta, é o fonoaudiólogo. Sim. Então, é um trabalho em equipe, que necessita de uma conversa. O fisioterapeuta vai estimular a parte respiratória, seja com esse paciente que foi com uso de oxigênio, um simples catéter nasal, ou aquele paciente que foi com uma traqueostomia, que aos poucos precisa fazer o desmame dessa tráqueo. Exercícios com a fonoaudiologia para retomar a fala, a questão também do cheiro,
né? Então isso é importantíssimo mesmo, esse trabalho em equipe. Não é um papel só do fisioterapeuta, não. Mas o fisioterapeuta, sim, realiza muito esse estímulo sensorial. Pacientes perdem sensibilidade, né? Não sinto a sola do meu pé, não sinto as extremidades, não consigo segurar uma caneta na mão. Que é mais comum do que a gente pensa, né? Muito mais comum. E está ali o fisioterapeuta para trabalhar a motricidade fina, alguns estímulos elétricos, né? A gente vê algumas técnicas também orientais, né? Uma acupuntura, né? Então a gente vê a auriculoterapia, tem outras técnicas alternativas que fogem daquelas técnicas tradicionais que são importantes, que o fisioterapeuta atua para auxiliar muito, desde a parte musculoesquelética a essa parte sensorial, né? Então, fisioterapeuta é importante mesmo. Diogo, o paciente passou lá 30, 40 dias, que já teve alguns que ficaram entubados. Ele teve uma melhora e foi possível fazer uma extubação. De que forma esse paciente ele desperta? Agressivo? Calmo? Ele lembra que ficou todo esse período? Ou lembra que algumas coisas que marcaram ele nesse período? É um período bem cauteloso, assim, né? É tudo muito planejado pela equipe multidisciplinar. Sim. Médico, fisioterapeuta, enfermeiro, programam essa extubação do paciente com muita cautela, né? Qual é o momento da gente começar a reduzir a sedação? Qual é o momento da gente começar a reduzir os parâmetros ventilatórios? E é aí que a gente se depara com muitas surpresas. Alguns respondem de forma bastante satisfatória, outros acordam com alucinações, outros acordam bastante agressivo, né? Então é um despertar diferente, é um despertar que a gente diz, é uma caixinha de surpresa de cada paciente, né? Então alguns respondem de uma maneira que nos pega de surpresa, no qual a gente acha que vai ser uma extubação difícil, e alguns que a gente imagina que seja uma extubação fácil, acaba sim sendo um pouquinho mais difícil e necessita de uma traqueostomia, né? Mas esse despertar do paciente vai acontecendo de forma lenta, né? Ele não desperta do nada, né? É um despertar, um pouquinho menos de sedativo num dia. É diferente do coma, que a pessoa pode acordar de repente. Exato. E até mesmo esse acordar do coma também ele é lento, né? Que ele não desperta assim do nada. Ele vai devagarinho piscando, ele vai devagarinho tentando movimentar algum membro, devagarinho ele vai tentando mexer a cabeça, após isso, devagarinho vai tentando abrir os olhos, até que chega aquele momento que ele tenta se comunicar, porém está com o tubo na boca, né? Está com aquele tubo ali e não consegue se comunicar. Aí entra o nosso papel de conversar com esse paciente, tranquilizar ele, dizer, o senhor está entubado, se o senhor colaborar, se o senhor tiver condições, logo, logo a gente vai poder retirar esse tubo e o senhor vai poder respirar de forma espontânea novamente. E isso a gente comemora com muita alegria quando a gente pode ter isso, quando a gente consegue ter êxito quanto a isso. Uma extubação hoje é comemorada pela equipe inteira. Não é comemorado apenas pelo paciente e aquele familiar que está em casa, esperando essa notícia com muita empolgação, né? E com muita ansiedade. Nós comemoramos muito. Como uma equipe de futebol, a gente comemora como um gol, né? Como uma vitória. Então, uma extubação de um paciente com sucesso, a gente comemora muito, né? E a gente tenta passar essa tranquilidade para o paciente, né? Fica tranquilo, está despertando, o senhor está acordando, aos poucos a gente vai retirar isso. Depois que retirou o tubo, que ele consegue respirar com simples catéter nasal, com uma máscara de oxigênio com uma baixa concentração, a gente vai tentando situar o paciente também, né? Sim. O senhor passou tantos dias entubado, tantos dias sedado pelo fato do Covid, né? Alguns lembram de alguns momentos da internação antes da intubação. Alguns lembram de alguns momentos pré-extubação, né? Sim. E alguns pacientes não lembram absolutamente de nada, né? Alguns até têm alguns delírios, ou seja, lembro que conversaram com algum familiar que já se foi. Sim. Alguns também lembram de alguns locais que visitaram ou acham que visitaram alguns locais, né? E também é difícil da gente avaliar se realmente isso aconteceu durante esse período de sedação ou não, né? A gente não está ali no corpo deles, não está na vivência, a gente, né? Não está ali para saber se realmente isso acontece ou não acontece. Mas esse relato deles nos causa também bastante curiosidade, né? Será que realmente a gente vai para algum outro plano? Será que a gente fica ali realmente deitado, né? Então a gente também sente essa curiosidade para saber o que tudo se acontece durante esse período de sedação.
A gente está vivendo esse momento bastante crítico da pandemia, os nossos hospitais estão lotados, os hospitais passam também por dificuldade muitas vezes de chegada de medicamentos, chegam na hora de medicar o paciente, porque até os laboratórios devem estar com um pouco de dificuldade em produzir, porque não é só a Erechim que está precisando, é o país todo, é o mundo todo que vive esse mesmo momento. A tua realidade de 1 ano e meio para cá, é bem diferente da que tu tinha antes dentro do hospital, de todos os médicos, enfermeiros, técnicos, enfim, de toda a equipe do hospital. O ser humano ele sempre foi olhado por vocês de uma forma diferenciada. Agora, muito mais, porque além de cuidar do ser humano, porque vocês são as únicas pessoas que eles têm quando estão na UTI, são vocês que intubam, extubam, fazem a primeira oração, muitas vezes a última oração. E nós aqui fora não imaginamos que é desta forma. E mesmo assim as pessoas continuam aglomerando. Qual é a mensagem que tu tem para deixar para todas as pessoas que de repente não estão se imaginando que elas podem ser o próximo paciente? É algo assim que até emociona a gente, assim, esse 1 ano e meio já de pandemia. Porque a gente já vivenciou muita coisa, né? A gente já vivenciou muitas alegrias lá dentro, mas a gente já vivenciou muitas tristezas. Certo. Perdas de pacientes jovens, perdas de pais, mães de famílias, perda de filhos, né? E isso nos dói bastante. Porque a gente vai ali fora e a gente vê que a população não está consciente ainda. Apesar de a gente já ter passado, já estamos há 1 ano, praticamente 1 ano e meio enfrentando tudo isso aqui no nosso país, a gente vê de que as pessoas realmente não estão levando a sério. E é que as pessoas não estão respeitando os profissionais que estão lá na linha de frente e que esses profissionais já estão também no seu momento de esgotamento físico e seu esgotamento mental, né? Mas nós não desistimos em hipótese alguma. Assim como lá no início batiam palmas, né, pra gente e diziam que nós éramos os heróis, a gente ficou com esse compromisso de que a missão foi dada e a gente vai até o final, indiferente até quando a gente vai aguentar, né, ou até quando isso vai se manter. Mas a mensagem que eu deixo final assim para a população em geral é de que se conscientize de que as coisas lá dentro não são fáceis. Só quem está lá, passando por horas de plantões, por horas longe da família, né, longe dos filhos, longe da esposa, marido, dos pais, dos irmãos, dos avós, sabem o quanto é difícil. A cada intubação a gente fica pensando, é um leito a menos, é um respirador a menos. E agora, se vier alguém da minha família, né? Então, que as pessoas possam colocar a mão na consciência e também pensar de que pode ser que não tenha leito, né? Pode ser que não tenha um respirador. Mas fiquem tranquilos, nós não vamos desistir nunca. Mantenham o uso da máscara, evitem aglomerações, mantenham a etiqueta respiratória, o uso de álcool gel, né? A lavagem das mãos, que é importantíssima. E previnam-se que o vírus existe, ele tem sido cada vez mais letal. Apesar das campanhas de vacinação, algumas pessoas não se conscientizarem, né? A gente vê uma adesão de algumas faixas etárias bastante grande, outras faixas etárias o pessoal não tem se conscientizado de vacinar. Então, se existe a vacinação, que vocês realizem, vão até os postos de saúde, até os centros de vacinação e realizem essa vacinação. Se está ali é porque algo foi estudado, foi comprovado que ela tem eficácia. Então, isso minimiza os sintomas, minimizam os riscos de uma piora do quadro. Então, mantenham todas aquelas recomendações dos órgãos competentes, de nós profissionais da área da saúde que estamos ali na frente vendo o quanto as pessoas sofrem com esta doença. É verdade. Diogo, em teu nome,
Eu quero parabenizar e agradecer a toda a equipe de enfermagem, médicos, enfim, todas as pessoas que estão na linha de frente, que são muitas, inclusive os motoristas de ambulâncias. São inúmeras pessoas que estão ali cuidando, às vezes, de um paciente só. É uma equipe enorme de pessoas para cuidar de uma pessoa só. Então, assim, vocês realmente são anjos. Eu acho, assim, que Deus deu esse dom para vocês de cuidar, porque sabia que vocês teriam todo esse cuidado. Então, parabéns e que vocês tenham forças para conseguir cumprir essa missão. E que a gente logo saia dessa pandemia e possa comemorar realmente, todos nós se abraçando, confraternizando, mas de uma forma diferente, com muita consciência. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui presente com vocês para poder explanar isso para a população. Em nome do Hospital de Caridade, em nome dos meus colegas fisioterapeutas, dos meus colegas enfermeiros, os colegas técnicos de enfermagem, nutricionistas, os colegas médicos do hospital, eu agradeço esse espaço para a gente poder conversar com a população e a gente agradece também aqueles que confiam muito no nosso trabalho. E podem ficar tranquilos que a gente não vai decepcionar ninguém, a gente vai continuar firmes e fortes na batalha contra esse vírus. Isso aí. Boa noite a todos vocês. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa.